Capítulo 5. Conhecimento especializado. Experiências ou observações pessoais. O quarto passo em direção à riqueza. Existem dois tipos de conhecimento. Um é geral e o outro é especializado. O conhecimento geral, por maior que seja, em quantidade ou variedade, tem pouca utilidade na acumulação de dinheiro. As faculdades das grandes universidades possuem, em conjunto, praticamente todas as formas de conhecimento geral conhecidas pela civilização. No entanto, muitos professores têm pouco ou nenhum dinheiro, pois se especializam em ensinar conhecimento, mas não em organizá-lo ou usá-lo. O conhecimento, por si só, não atrai dinheiro a menos que seja organizado e direcionado inteligentemente por meio de planos práticos com um propósito definido: a acumulação de riqueza. A falta de entendimento desse fato tem causado confusão em milhões de pessoas que acreditam, erroneamente, que conhecimento é poder. Na realidade, o conhecimento é apenas um poder potencial. Ele se torna poder apenas quando é organizado em planos de ação definidos e direcionado para um objetivo específico. A lacuna no sistema educacional. Uma das principais falhas do sistema educacional é a incapacidade de ensinar os estudantes a organizar e usar o conhecimento adquirido. Muitas pessoas subestimam figuras como Henry Ford, acreditando que ele era ignorante por ter pouca escolaridade. No entanto, a verdadeira educação não está na quantidade de conhecimento, mas na capacidade de adquirir o que é necessário sem violar os direitos dos outros. O caso de Henry Ford. Durante um julgamento, Henry Ford foi questionado para provar sua ignorância. Em resposta a uma pergunta ofensiva, ele disse: "Se eu quisesse responder a essa pergunta tola, poderia pressionar um botão na minha mesa e convocar alguém que sabe. Por que eu deveria entulhar minha mente com conhecimento geral quando posso contar com especialistas?" Sua resposta demonstrou lógica e sabedoria, desarmando seus críticos. Educação é mais do que escolaridade. Um homem educado é aquele que sabe onde obter conhecimento e como usá-lo para alcançar seus objetivos. Ford e outros como ele, incluindo Andrew Carnegie e Thomas Edison, provaram que a riqueza e o sucesso vêm do uso eficiente do conhecimento especializado, independentemente de se possuí-lo diretamente ou de saber onde buscá-lo. Conhecimento especializado e aplicação prática. Para transformar desejo em riqueza, é necessário conhecimento especializado sobre o serviço, produto ou profissão que se pretende oferecer. Esse conhecimento pode vir da experiência própria, de alianças com especialistas, de bibliotecas, cursos noturnos ou escolas de estudo em casa. O mais importante é que o conhecimento seja organizado e aplicado de forma prática para atingir objetivos específicos. A importância da busca contínua por conhecimento. O aprendizado não termina com a escola. Os indivíduos de sucesso continuam a adquirir conhecimento especializado relacionado ao seu propósito principal. Em um mundo que exige cada vez mais especialização, adaptar-se às novas realidades econômicas é essencial para a sobrevivência e o progresso. Histórias de superação. Vários exemplos ilustram a importância do conhecimento especializado. Um vendedor desempregado usou sua experiência em contabilidade para criar um negócio lucrativo de serviços contábeis móveis. Stuart Austin Weir, após os 40 anos, mudou de carreira de engenheiro para advogado, demonstrando que nunca é tarde para aprender e se reinventar. Uma mãe ajudou o filho recém-formado a criar um plano detalhado para se candidatar a um emprego, destacando como a organização e a criatividade podem abrir portas. Conclusão. O caminho para o sucesso está na busca contínua de conhecimento útil e na aplicação prática desse conhecimento. Pessoas com ambição e disposição para estudar, mesmo nas horas vagas, destacam-se e abrem caminho para o sucesso, enquanto aqueles que param de aprender permanecem na mediocridade. Especialização, dedicação e a habilidade de transformar conhecimento em ação são as chaves para a prosperidade. Entrevista em um salário fixado por ele mesmo. Além disso, e isso é importante, a posição não exigia que o jovem começasse do zero. Ele começou como um executivo júnior, com o salário de um executivo.
Por que passar por todo esse trabalho, você pergunta? Bem, por um lado, a apresentação planejada da aplicação desse jovem para um cargo economizou nada menos do que 10 anos do tempo que ele precisaria para chegar onde começou, caso tivesse começado do zero e subido gradualmente. A ideia de começar de baixo e trabalhar para subir pode parecer sólida, mas a maior objeção a isso é a seguinte: muitos dos que começam de baixo nunca conseguem levantar a cabeça o suficiente para serem notados pela oportunidade. Assim, permanecem na base. Deve-se lembrar também que a visão a partir da base não é muito brilhante ou encorajadora. Ela tende a matar a ambição. Chamamos isso de entrar em uma rotina, o que significa que aceitamos nosso destino porque formamos o hábito da rotina diária. Um hábito que finalmente se torna tão forte que paramos de tentar nos livrar dele. E é outra razão pela qual vale a pena começar 1 ou 2 degraus acima da base. Fazendo isso, formamos o hábito de olhar ao redor, observar como os outros progridem, enxergar oportunidades e abraçá-las sem hesitação. Dan Halpin é um exemplo esplêndido do que quero dizer. Durante seus dias na faculdade, ele foi o gerente do famoso time de futebol americano da Universidade de Notre Dame, campeão nacional de 1930, quando estava sob a direção do falecido Newton Rockin. Talvez ele tenha sido inspirado pelo grande técnico de futebol a almejar alto e a não confundir derrotas temporárias com fracassos, assim como Andrew Carnegie, o grande líder industrial, inspirou seus jovens tenentes a estabelecer metas elevadas para si mesmos. De qualquer forma, Halpin terminou a faculdade em um momento extremamente desfavorável, quando a Grande Depressão tornava os empregos escassos. Depois de uma breve tentativa no setor de bancos de investimento e no cinema, ele aceitou a primeira oportunidade com potencial futuro que pôde encontrar: vender aparelhos auditivos elétricos comissionados. Qualquer um poderia começar nesse tipo de trabalho, e Halpin sabia disso, mas foi suficiente para abrir a porta da oportunidade para ele. Por quase 2 anos, ele continuou em um trabalho que não gostava e nunca teria avançado além disso se não tivesse feito algo em relação à sua insatisfação. Ele mirou primeiro o cargo de gerente assistente de vendas de sua empresa e conseguiu. Esse único passo o colocou alto o suficiente acima da multidão para permitir que ele visse oportunidades ainda maiores. Também o colocou onde as oportunidades poderiam vê-lo. Ele fez um trabalho tão notável vendendo aparelhos auditivos que A.M. Andrews, presidente do conselho da Dictograph Products Company, um concorrente de sua empresa, quis saber mais sobre aquele homem, Dan Halpin, que estava conquistando grandes vendas. Andrews mandou chamá-lo, e quando a entrevista terminou, Halpin era o novo gerente de vendas da divisão Acousticon. Para testar a competência de Halpin, Andrews foi para a Flórida por 3 meses, deixando-o sozinho no novo cargo. Ele não afundou. O espírito de Rockne, que dizia: "O mundo inteiro ama um vencedor e não tem tempo para perdedores", inspirou Halpin a dar tudo de si no trabalho. Recentemente, ele foi eleito vice-presidente da empresa e gerente geral da divisão Acousticon e Silent Radio, um cargo que muitos homens teriam orgulho de conquistar com 10 anos de esforço leal. Halpin conseguiu isso em pouco mais de 6 meses. Tanto Andrews quanto Halpin merecem elogios. Andrews por reconhecer em Halpin um realizador e Halpin por se recusar a aceitar circunstâncias indesejáveis. Isso destaca um dos principais pontos desta filosofia. Ascendemos ou permanecemos na base por causa de condições que podemos controlar se quisermos controlá-las. Tanto Andrews quanto Halpin merecem elogios. Andrews por reconhecer em Halpin um realizador e Halpin por se recusar a aceitar circunstâncias indesejáveis. Isso destaca um dos principais pontos desta filosofia. Ascendemos ou permanecemos na base por causa de condições que podemos controlar se quisermos controlá-las. Texto padrão. Outro ponto é que sucesso e fracasso são em grande parte resultados de hábitos. Halpin, inspirado por seu contato próximo com um líder notável como Rockne, desenvolveu a mesma ambição de excelência que fez o time de Notre Dame famoso mundialmente. Por fim,
A ideia de que a admiração por heróis é útil, desde que admiremos vencedores, também se aplica aqui.